Aleluia. Hoje, o primeiro epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo. O Cristo que nos foi apresentado na história em Jesus. Paulo, pelo mandato de Deus, Deus nosso Salvador, e de Cristo, Jesus, nossa esperança. A Timóteo, que é verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem, você lembra, rumo da Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, meu querido Timóteo, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, outra palavra, outro evangelho, outro ensino, como alguns chegaram lá, começando a fazer. E te deixei também e pedi que ficasse em Éfeso para advertir-lhes que não se ocupem com fábulas, com histórias engenhosamente inventadas, nem com doutrinas mirabolantes, muito menos que se prenda a literalismos genealógicos, ou a cultos genéticos, ou a interesses em quem gerou quem, coisas que não trazem nada edificante ao mundo. Ao contrário, são pseudo-conhecimento, ao contrário, o verdadeiro serviço a Deus na fé, no mundo, amando a Deus no próprio. Ora, visa produzir amor ao amor que procede de coração puro. Porque o verdadeiro amor só é amor se proceder de um coração sem malícia para com. Se proceder de uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Se andar sem mentira na vida. E se for a expressão de fé, fé sem hipocrisia, fé sem mascaramento, fé sem faz de conta, fé sem duas caras. Portanto, o que eu te escrevo tem o intuito de produzir esse tipo de amor e de consciência e de fé naqueles que vão junto, de modo que tu possas ajudar a fé das pessoas em Éfeso a não se desviar dessa essência do Espírito de Deus. Porque desviando-se disso, algumas pessoas perderam-se em loquacidade frívola, só em conversa, só no que a boca produz como elucubração frívola, sem fim, que nunca produz fruto de vida segundo o Evangelho. Apenas discussões infinitas. E esses, pretendendo passar por mestres da lei, mestres da Escritura, mestres da Bíblia, todavia não compreendendo nada, nem mesmo o que eles próprios dizem, nem os assuntos sobre os quais eles fazem ousadas asseverações, gritando como se soubessem que aquilo era
só de conversa gritada e loquaz para enganar os tolos. Sabemos, porém, que a Escritura e que a lei que nela está contida, o ensino, é boa, toda boa, ela não recomenda o mal. Isso se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E para nós a única maneira legítima de nos utilizarmos da Escritura é lendo-a, sabendo que em Jesus tudo teve a sua consumação e que Jesus é a chave que abre esta compreensão e que tudo que se parecer com Jesus continua válido e legítimo. E tudo é utilizar-se da palavra, da lei, de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem já anda uma vida justa, mas sim sabendo que a lei só tem que preocupar a quem vive como transgressor, a quem vive como um rebelde contra os fatos simples da existência comum. A lei só existe como preocupação para aqueles que são irreverentes para com a existência do próximo e que pecam contra a vida do outro e que, portanto, são ímpios, impiedosos, não compassivos de coração e, por causa disso, profanam as coisas simples na vida de todo mundo. Por isso, a lei preocupa a essas pessoas e também aqueles que são parricidas, os que carregam no coração a capacidade de odiar pai, de fazer mal a pai, a mãe, matricidas, feminicidas, homicidas. Esses têm que se preocupar com a lei, porque a lei recai sobre esses, sobre os impuros, sobre os sodomitas, que vivem para sodomizar o próximo, porque deles não há amor. Toda a sexualidade deles é só objetica e fetichista. Quem tem que se preocupar com a lei não são aqueles que andam em amor, contra os quais não há lei, mas os raptores de homens, os sequestradores do próximo, os mentirosos, os que mentem, praticam perjúrio. Esses têm que se preocupar com a lei, porque a lei os julgará com todas as suas penalidades. E também todo aquele que se opõe à palavra da verdade será julgado por aquilo verdadeiro contra o que se levanta. Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu estou encarregado de, na minha geração, manter essas palavras inalteráveis como vida, como Evangelho que produz vida. Assim, Timóteo, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Me refiro a Cristo Jesus, nosso Senhor. E que na minha geração o Evangelho não seja mutilado, a simplicidade do ensino de Cristo Jesus, pelo que eu sou grato de ter recebido a bênção de me oferecer serviço em Deus. Sim, a mim me foi dada essa graça, a mim que noutro tempo, porque na minha vida já houve um outro tempo que agora já não é mais. Mas outro tempo que ficou no meu passado, quando eu era blasfemo e perseguidor e insolente
Porém, obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade de coração. No entanto, a minha represa arrebentou. Tudo que eu represava contra o amor de Deus explodiu e transbordou a graça de nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, que explodiram a represa de contenção da minha vida e a graça fluiu. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a palavra fiel. Não desacreditem-na jamais, pois Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se você é um pecador, ele veio ao mundo tendo tudo a ver contigo e comigo, porque dos pecadores eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida misericórdia, justamente porque eu sou o principal dos pecadores. Eu recebi essa graça maravilhosa, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isto, sendo eu o principal dos pecadores, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, houvesse a evidência da manifestação de Jesus, o Cristo, em mim, e a manifestação da sua completa longanimidade. Eu sou a expressão exata de que Deus é longânimo, misericordioso e paciente. Por isso, eu hoje sirvo de modelo a tantos quantos hão de crer nele para a vida eterna, porque o amor e a paciência dele para comigo inspiram todos os outros seres humanos a crerem na bondade dele para com eles, assim como ele tem sido pura compaixão para comigo. Assim, eu digo ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. Pela misericórdia dele na minha vida, usando-me para ser o de Deus, porque o Deus tem sido misericordioso para comigo, se manifesta incrivelmente misericordioso para conosco. Este é o dever do qual eu te encarrego, meu filho Timóteo. Esse é o teu dever, é ensinar essa graça, essa misericórdia e essa firmeza no Evangelho. Eu te encarrego isto segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, quando da minha própria boca tu ouviste as palavras que fortaleceram o teu espírito para a prática deste serviço. Essas foram as profecias, foram as convicções de fé que foram plantadas no teu coração pela minha boca. Por isso, combate o bom combate, o valor do teu espírito em Deus. Combate o bom combate sem medo, mantendo a fé no Evangelho, como ele te foi ensinado, e vive com uma boa consciência diante de Deus e na presença do teu irmão. Porquanto alguns, como eu já disse antes, tendo rejeitado viverem com uma boa consciência, com uma consciência limpa, por quererem negociar com a consciência, achando que áreas melhores poderiam cobrir áreas piores,
vieram, em praticando assim, a naufragar na fé. Porque não dá para manter a mente na ambivalência contínua e deliberada. E dentre esses que eu cito, eu menciono pelo nome, Himeneu, que ficou brincando de ter uma boa consciência, ora sim, ora não, mudando de convicção para lá e para cá. Vejam o que aconteceu, ele naufragou na fé. Vejam Alexandre, que ficou brincando disso, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, porque transformaram o Evangelho em blasfêmia, corrompendo as almas dos homens. Eu os entreguei diante de Deus a Satanás, para que recebam a disciplina, na expectativa de que, feridos no espaço-tempo, a consciência deles acorde, para que eles sejam salvos no dia do Senhor. Esta foi a leitura de mais algo para mim, para você. VNVTV, o canal é você.